Shalom a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um joinha se gostar. Hoje nós vamos falar sobre caridade, né? Sobre o efeito que essa mitzvah, para quem não sabe, mitzvah é traduzido como lei, mas a mitzvah significa instrução, é uma instrução, né? Então, o que valor, que poder tem a caridade bem feita? Eu vejo muito aí, principalmente na internet, né? Muitas pessoas querendo alcançar um poder aquisitivo grande, dinheiro, alcançar dinheiro, sair da situação de endividamento, etc, etc. E vejo essas mesmas pessoas fazendo o seguinte: elas vão, rezam, oram, jejuam e acham que isso vai trazer um benefício material do Criador, ou seja, que o Criador vai abençoar essa pessoa com dinheiro, né, com bens materiais. Na verdade, o Talmud, né, o Talmud de Jerusalém, no Tratado de Peah 1, ele fala sobre a caridade, como sair, o poder que a caridade tem de fazer a vida de qualquer pessoa, sendo judia ou não, ser abençoada financeiramente, tá? Então, isso é o primeiro ponto que nós devemos observar, né? Existe no tratado Pirkei Avot, capítulo 1, que fala: 3 coisas o mundo depende para se manter na existência. Primeiro, Torá, instrução. Segundo, Avodá, serviço divino. E terceiro é o Gemilut Hassadim, Hassadim, atos de bondade ou caridade. Vale lembrar também que muitos traduzem caridade como tzedakah, né? Mas, na verdade, a palavra caridade, o que seria mais próximo à verdadeira caridade, seria Gemilut Hassadim, né? Por quê? Porque é o seguinte, qual é a diferença de Gemilut Hassadim e Tzedakah? Tzedakah seria o ato de quê? De você dar algo que você tem para alguém, ou seja, se você tem dinheiro, você dá dinheiro para aquela pessoa, né? Se você, por exemplo, vê uma pessoa nua, você doa uma roupa para aquela pessoa. Já Gemilut Hassadim é superior a Tzedakah, porque o Gemilut Hassadim é dar aquilo que você é de melhor para o teu próximo. Isso que é a grande vantagem e a diferença de Tzedakah e Gemilut Hassadim. Existe também no mesmo tratado aí de Peah, no tratado de Jerusalém, do Talmud, ele fala uma coisa muito interessante, o seguinte, no comentário o Talmud fala o seguinte: Gemilut Hassadim é um termo que implica mais do que uma mera caridade. Gemilut Hassadim é um serviço personalizado que os homens justos fazem às pessoas de todas as classes. E aí, nesse contexto, nós vemos a grande diferença de Tzedakah e Gemilut Hassadim. Já que o Tzedakah você dá para aqueles que não têm, e o Gemilut Hassadim, ou seja, não importa se a pessoa tem ou não tem, se a pessoa precisa, você está lá para ajudar. Agora, o que o Talmud fala sobre isso? O Talmud fala que a pessoa que pratica esse tipo de serviço é uma pessoa abençoada, ela traz bênçãos, ela conecta sua vida ao Criador e nisso ela atrai grandes benefícios espirituais e materiais para a vida dessa pessoa. Os rabinos, como está lá no Talmud, demonstram que estavam muito preocupados, né? Não apenas em melhorar as condições da vida dos pobres, né?
mas também é, eles queriam melhorar a vida de todas as pessoas da época. Porque, segundo a visão talmúdica, seria o seguinte, para vocês terem uma ideia. Para um rico se manter rico, ele precisa de quê? Ele precisa que aquilo que o torne rico continue comprando dele, que no caso seria o mais pobre. Se esse rico ele ajuda esse pobre, ou as pessoas mais humildes a terem condição financeira, esse rico se torna mais rico. Essa seria a intenção de Hashem, bendito seja ele, do Eterno, quando Hashem determina que nós devemos ajudar nosso próximo. E também isso explica o tratado de Shabat, do Talmud babilônico, do Tratado de Shabat, na página 63a, quando ele fala: aquele que empresta sem juros é mais merecedor do que aquele que dá esmolas. E aquele que investe na empresa do pobre é o mais digno de todos eles. Por quê? Porque quando você começa a praticar esse tipo de serviço, começa pelo lado espiritual. Você acostuma a enxergar no teu semelhante as mesmas dificuldades que você tem, que naturalmente essa prática vai fazer você rever seus conceitos, como que você trata seu funcionário, como que você trata sua família, seu amigo, etc, etc. E o melhor, o Talmud no Tratado de Shabat, quando ele fala que aquele que investe no pobre, que ajuda o pobre a ter o seu negócio, o que vai acontecer? Quando você ajuda, se você mora numa cidade, vou dar um exemplo, a crise no Brasil. Já pensou se todos os ricos aqui do Brasil, ao invés de falar assim, não vou investir mais, eu não vou mais contratar ninguém, vou mandar todo mundo. Não, ao contrário. Já pensou se por acaso um milagre, é só um exemplo. Se por acaso um milagre, todos os ricos do Brasil, todos, né, as pessoas com condição financeira maior, pegasse, olhasse aquele cidadão ou aquela cidadã que está começando um negocinho pequenininho e ajuda aquela pessoa a crescer. Aquela pessoa ela vai crescer, aquela pessoa vai pegar funcionário que naturalmente ela vai empregar mais 2, 3 pessoas que também vai gastar e ela vai dar prioridade para ajudar o próximo, e nisso vai girando uma bola de neve positiva, onde que um vai ajudando o outro, que vai gerando emprego, que vai dando mais poder aquisitivo para que o outro possa comprar, e etc, etc. Então, o raciocínio lógico do Talmud é nesse sentido, ou seja, se você consegue, se você pratica, se você consegue trazer um bem-estar, um exemplo positivo para o teu próximo, naturalmente, mesmo que você não queira, naturalmente, as consequências positivas dessa sua atitude vai voltar para você, não tem jeito. Tá? Como se você também maltrata alguém, as consequências negativas naturalmente também vai voltar para você. Então, o Talmud, os sábios falam que aquele que pratica tzedakah, e principalmente, né, aquele que vai além, aquele que pratica o Gemilut Hassadim, ou seja, aquele que independente se a pessoa é pobre ou não, ela tem prazer em ajudar, ela tem prazer em estender a mão. Essas são pessoas altamente conectadas ao Criador. E mais, existem alguns outros tratados do Talmud que fala que quando você ajuda um necessitado de coração, que nesse caso não é no conceito de sacar, tá? Mas já no conceito já no conceito mais profundo, né, que é o Gemilut Hassadim, o Talmud fala que você consegue até destruir maldições que estão na sua vida. O Talmud fala que aquele que ajuda o teu próximo, aquele que ajuda o necessitado, ele tem o poder de mudar seu destino para melhor. Então, ou seja, se você estiver destinado a morrer, por exemplo, amanhã, e você praticou algum ato bondoso hoje, Hashem, bendito seja ele, manda anular aquela morte. Se você
por algum acaso está determinado que você passa por uma dificuldade financeira enorme esse ano e você pratica a Tzedakah ou Gemilut Hassadim, a Hashem vai lá e anula aquilo, manda que os anjos anulem aquele decreto negativo e aquilo que seria uma dificuldade vai trazer em bênção. Então, olha o poder que a Hashem nos deu para que nós possamos melhorar a nossa vida. Então, quando você pensar em melhorar a sua situação, antes, não estou falando que orar, rezar não seja bom. É bom, mas não adianta você rezar, orar e seu coração ser fechado, ser duro, e você ser uma pessoa egoísta. Isso é muito debatido na Torá. A Torá nos ensina que o povo hebreu deve até separar na agricultura um pedaço, que aquele pedaço não pode ser mexido. O dono do terreno tem que deixar aquilo ali aos necessitados e aos viajantes, e aos estrangeiros, órfãos e viúvas. Por quê? Porque o estrangeiro ele tá no lugar, não está na casa dele, ele sente fome e sede. Então ali ele tem um lugar para ele se alimentar. O órfão, a viúva, porque não tem condição, e o pobre, etc. Então é nesse contexto. E no Tratado de Jerusalém, de PA, ainda vai mais longe. Fala que, nos comentários, na página 1, fala que se existir, se você, por exemplo, tiver uma quantidade de terra maior do que a quantidade de pobre, aquela porcentagem que está na Torá tem que ser mantida. Porém, se a sua quantidade de terra for menor e tiver mais quantidade de pobre do que de terra, você deve aumentar um pouco dessa quantidade. Por exemplo, se for destinar 10% da sua agricultura aos pobres, mas na sua região você é o único que planta e tem mais pobre do que a sua terra. Então você não vai deixar 10%, você vai deixar mais, 15% ou 20% para ajudar aqueles necessitados. Olha a importância que a Hashem nos ensinou, para que nós possamos nos livrar cada dia mais do egoísmo, do eu, que é o eu. Quando você pensa em si próprio, você destrói sua alma, você destrói sua felicidade, você destrói seu sucesso. Por isso que a Torá nos ensina como lidar nessas situações e também como o Talmud explica a Torá, nos ensinando que quando você doa algo, dá de graça, você traz uma bênção. Quando você empresta sem ganhar juros, você ganha mais 2 bênçãos. Mas quando você vê um pobre ali lutando e você ajuda ele a levantar, você ganha todas as bênçãos. E a explicação é simples. Quando você dá o dinheiro a um pobre, ok, você ajuda, mas você não traz dignidade a ele. Por isso que mesmo quando você precisar doar alguma coisa a um necessitado, procura dar em segredo para que ninguém veja. Se você empresta a juro, aquela pessoa pega aquele dinheiro, não paga juro, mas também ela não fica com pouca dignidade, já que ela vai pagar. Mas quando você ajuda uma pessoa a levantar financeiramente, o que é que você faz? Você empresta, não cobra juros e ainda ensina, ajuda que ele fique rico também. Então, você praticou as 3 coisas. Você praticou a tzedakah, que seja doar, você emprestou sem juros e mais, você ainda ajudou essa pessoa a estar no mesmo nível que você. Por isso que você ganha as bênçãos das 3 práticas. E é por isso que o Talmud e os sábios do Talmud, os nossos rabinos de sábia memória, nos ensina que as vantagens de praticar tzedakah, as vantagens de praticar o Gemilut Hassadim, tá? O Gemilut Hassadim, e por que o Gemilut Hassadim ainda é mais importante do que a tzedakah, beleza? Então, se você quer ter sucesso, pratique Gemilut Hassadim de coração, que até suas orações serão mais aceitas do que você simplesmente orar, jejuar e não mudar sua atitude. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos, se inscreva no canal, se gostou, dê um joinha e até o próximo vídeo.